levantar, né, gente? Boa tarde para vocês, né? Final de tarde gostoso, com chuvinha. E estamos aqui para falar do capítulo 25 do Evangelho, que trata do tema, né, intitulado Buscai e Achareis. A lição que caiu antes, sempre, né, a espiritualidade, ela parece que concatena as coisas, do agradecer, dar graças sempre, as pequenas coisas que acontecem na nossa vida, e que muitas vezes o cotidiano da vida nos cega para elas e a gente até esquece de agradecer e foca muito nos desafios do dia a dia. O buscar e acharei é isso. Esse capítulo nos remete a despertar a nossa fé. Buscai e achareis. Faça a tua parte e eu te ajudarei. É isso aí. E no item que foi pedido para a gente falar, que é do item 6 ao item 11, nós temos que Jesus manda a gente observar ali os pássaros no céu. E eu achei uma história bem interessante na internet, bem legal, que pode tentar mostrar para nós o que Jesus quis nos dizer para observarmos os pássaros no céu. A história chama a história de Elias e o campo de luz. Elias era um homem inquieto, trabalhava muito, dormia pouco, vivia com sensação de que tudo dependia exclusivamente dele. Depende de mim. Se eu parar de trabalhar, gente, ó, cada conta, cada decisão, cada passo parecia um peso enorme nos ombros de Elias. Ele acreditava que se ele parasse por um minuto, tudo iria desmoronar. Um dia, ele estava exausto e decidiu caminhar para fora da cidade. Vou caminhar e tal. Aí ele chegou num campo vasto. Aí ele pegou e falou: quer saber de uma coisa? Está tão linda aqui, eu vou sentar e observar. Sentou e observou, coisa que ele não fazia, porque não tinha tempo. Se ele parasse um minuto, tudo poderia degringolar, porque ele tinha que controlar tudo. Será que nós não somos assim no dia a dia? A gente está sempre buscando, achando que temos que controlar, que fazemos coisas tão importantes que perdemos pedaços da nossa vida, no hoje que a gente tem que viver. Então ele pegou e começou a observar os pássaros, exatamente os pássaros que estavam cantando naquele lugar, voando de um lado para o outro, e tal. Falou: poxa, esses pássaros, né? A gente não vê eles carregando saco, ou juntando semente, não, eles estão aí livres, constroem seu ninho, se alimentam, aí depois, quando precisam, eles migram e vão vivendo assim, vivendo um dia após o outro, mas nunca sem deixar as suas responsabilidades. Aí ele pensou: será que eu não estou sendo pesado comigo mesmo? Ele estranhou, né? Aquela liberdade. Ele abaixou o olhar, viu algo ainda mais impressionante. Quando ele abaixou o olhar, viu os lírios do campo. Estavam ali abertos ao sol, lindos. Ninguém costurou nada, ninguém os vestiu magnificamente, eles simplesmente eram lindos. E ele pensou: poxa, eles, no simples fato de existir, são lindos. Então ele sentiu dentro dele aquela angústia se desfazer, uma tensão antiga, uma crença silenciosa, que ele tinha a crença que precisava controlar tudo para ser feliz. Aí naquele instante ele percebeu: a vida não é um inimigo a ser vencido, mas um fluxo a ser confiado.
É interessante, né? Quando a gente está no reme da vida aí, a gente passa um tempão para poder entrar no mercado de trabalho, né? Estudando, se preparando, e aquele negócio, os pais em cima da gente, a gente estudando, preparando, chega no mercado de trabalho, conquista aquele espaço. Muitas vezes a gente trabalha além da conta, fica além do expediente, porque fala assim, não, se eu não ficar, a coisa não vai andar, eu tenho que ir, eu tenho que botar fogo, né, no trabalho, conseguir aquilo ali. Eu tive uma colega de trabalho, que uma vez, sabe o que aconteceu com ela? Ela trabalhava tanto, mas tanto, que um dia, no meio do trabalho, carregando a opção de papel, ela simplesmente desmaiou. Depois que ela acordou desse desmaio, que hoje a gente chama de burnout, né? Quando a pessoa trabalha sem parar e não pensa além disso, quando ela voltou para se recuperar, ela não era mais a mesma pessoa. Ela perdeu muito daquilo que ela dava. Gastou muito tempo para se recuperar. Então, o que Jesus fala é o seguinte: olhar os pássaros do céu. Você já viu o tanto que a gente, às vezes, fica angustiado, deprimido por situações que acontecem em nossa vida, que vão nos encurralando, sendo que se a gente soubesse se programar para viver a nossa vida com o tempo necessário para aquelas pessoas que são importantes para nós, que nós amamos, que muitas vezes a gente não diz a elas que amamos, ao filho, ao pai. Então, se a gente souber fazer tudo no tempo certo, cada coisa no seu tempo, a gente começar a priorizar, nós vamos viver o presente precioso. Porque o futuro, gente, ele não existe porque ainda não chegou, mas vai chegar. O passado também não existe porque já passou. Mas o hoje que nós construímos, o viver cada dia plenamente, e cada final de dia, aquele conselho lá de Santo Agostinho, chega no final do dia, você rever o que você fez no dia e pensar para amanhã o que pode ser melhor, o que a gente pode melhorar. Não é que, vou fazer igual, eu vou ser irresponsável, não vou cuidar das minhas obrigações. Não, nós temos que cuidar. Faça da sua parte que eu te ajudarei. Nós vivemos numa sociedade complexa e cada um de nós tem um lugar. Eu tive um lugar na sociedade, né? Agora estou aposentada, eu sou vó, tem outro lugar agora, né? A gente foi voluntário, nós fazemos trabalho voluntário. Então, cada hora a gente tem um papel nessa sociedade. Todo mundo estava lá no início, que a gente era caçador e coletor. Qual que era o nosso papel? Era caçar, se alimentar, cuidar daqueles que estão conosco. E era isso. À medida que a sociedade foi evoluindo, que a mente do homem foi progredindo, o que nós fizemos? Nós aprendemos, construímos aparelhos para aprender a armazenar comida, né? Para a gente armazenar nossa comida, para a gente ter uma geladeira, tem ar-condicionado, para todo o nosso conforto. A gente usa a tecnologia. Então, até a gente tem toda essa inteligência, tem toda uma sociedade que pode trabalhar a nosso favor e contra nós. O nosso irmão, quando fez a prece hoje, o que ele pediu? Senhor, aconteça guerra. A gente está vendo um mundo muito instável. Por quê? Porque as pessoas ainda estão no mundo de competição. O mundo fraterno que Jesus quis trazer a todos nós, onde nós deveríamos cooperar uns com os outros,
Se todos cooperassem, não haveria diferenças no mundo. Seríamos um mundo melhor, não haveria marginalidade, não haveria pessoas revoltadas com a sociedade, querendo ser bandido, querendo matar. Então é isso. A nossa missão aqui na Terra é evoluir. Então o Evangelho que a gente está estudando hoje, ele nos apresenta o quê? Os pássaros do céu e os lírios do campo. À primeira vista parece uma cena poética, mas na verdade é um convite à conversão do coração. Pássaros no céu representam a liberdade de quem confia, de quem tem fé, quem acredita. Nada na nossa vida acontece por acaso. Nada. Se você está passando por um momento difícil hoje, às vezes difícil até de superar, eu já passei por momentos assim, eu acho que cada um aqui já passou. Então, aquele momento, a gente nunca deve desesperar ou perder as esperanças ou desistir da vida quando está passando por um momento difícil. A gente tem que tentar entender o porquê que aquilo está acontecendo. O que eu preciso desse desafio que está acontecendo comigo agora, para que eu possa melhorar. Entrar em desespero? Não, quando a gente entra em desespero, o que acontece? Acontece sempre o pior. Vocês não viram naquele incêndio que teve na Suíça? Que as pessoas se desesperaram, não tinha saída de emergência, as pessoas começam a passar umas por cima das outras. Então, se a gente está num momento difícil e a gente desespera e a gente perde aquela capacidade de ter paz, de tranquilidade, de pensar com tranquilidade, a gente sempre faz o pior. Sempre faz o pior. E a gente tem que parar de viver achando que tudo depende da gente. Eu tenho que fazer esse negócio agora, porque se eu não fizer, não. Você pode pedir ajuda. Você não está sozinho. Ninguém está sozinho. Muitas vezes a gente se sobrecarrega com as tarefas do lar, com as tarefas no trabalho. Por quê? Porque a gente acha que só a gente sabe fazer. No trabalho eu já tive chefe que tinha dificuldade de delegar, sabia? Para as pessoas fazerem. Por quê? Porque ele achava que aquela pessoa, não vou delegar, porque se ela fizer eu vou ter que ler tudo que ela fez, né? Sendo que é muito mais fácil você delegar, uma primeira vez acompanhar aquela pessoa que ela está fazendo, e você vai aprendendo e ela também. Ela também. E vocês vão gerando a mútua confiança e o fortalecimento. Trabalhar de equipe. Um ajudando o outro. Não, a tia Cleusa, eu não vou nem passar esse serviço dela, porque ela não vai na conta. Não é assim. A gente tem que acreditar. E tem que saber dividir. Porque dividindo, a gente multiplica os esforços. A gente faz. E se você não divide, você vira peça essencial. Aí o que acontece? Se eu matar o serviço hoje, não vai andar. O meu trabalho não vai andar, o trabalho de ninguém vai andar. Quer dizer, eu estou me colocando numa posição que eu não posso nem respirar. Mas se eu divido, se todo mundo compartilha comigo, o que acontece? Se eu cortar, não vai ter problema. As coisas vão continuar. O mundo precisa aprender essa lição simples. Quando nós todos dermos as mãos, como dizia lá o John Lennon na música da Imagine, um mundo sem fronteiras, um mundo onde não houvesse diferença de religião que nos separasse, mas uma crença
um Deus maravilhoso, misericordioso, numa vida, que seja ela qual for, ela vai ser sempre trilhada pela justiça divina. Não existe castigo. Se nós estamos passando por um momento difícil, aquele momento difícil é necessário para a nossa evolução. Por que a gente vive essa angústia no coração, no nosso dia a dia? Por que nós não somos livres como os pássaros? Porque nós matamos aquela fé dentro de nós. Nós achamos que estamos sozinhos, e na realidade não estamos. Quando nós chegamos aqui na Terra para reencarnar, nós viemos apoiados pelos nossos amigos espirituais. O que faz com que a gente se desconecte desses amigos espirituais? É quando a gente não está numa vibração boa. Por isso existe o orai e vigiai. A oração, ela nos conforta. A oração nos fortalece. Tem aquela passagem do Chico, que todo mundo sabe que o Chico estava indo para o trabalho, estava atrasado, correndo para o trabalho, aí uma senhora chama ele. Chico, vem cá, precisa da sua ajuda. Ele, meu Deus, você quer? Eu vou perder o ônibus. Aí eu levanto o papel, Chico, meu filho, volta. Olha a tua irmã. Aí ele pega e volta, vai lá. Eu tenho irmã e tudo, então agora eu vou trabalhar, né? A hora que ele está indo para o ponto de ônibus, assim, meu irmão fala para ele, olha para trás. Deixa o que essa senhora está mandando para você. Ele olha assim, veio uma luz tão imensa que o abraçou, e o dia dele foi perfeito. Muitas vezes acontece isso com a gente. Muitas vezes a gente está na coisa do dia a dia, alguém nos pede socorro, e a gente passa por cima. Sendo que não é um minuto aqui ou ali que vai fazer a diferença. Não é? Quantas vezes, né, tia Cleusa? A tia Cleusa que passou por um câncer, ela foi desenganada pelos médicos. Esse dia até dei o seu exemplo. Para uma pessoa que me agradeceu muito. A tia Cleusa chegava lá para fazer, a tia Cleusa foi curada do câncer, ela chegava lá para consultar com o oncologista, viu o pessoal desanimado. O que você falava, né? Falava, não desanima, eu fui desenganada, estou aqui. Confia. 9 anos. Pois é. 9 anos. 19 anos? Meu Deus, cadê você não tem ideia do tempo que passa? Naquela época, realmente, se ela fosse entregar, como foi dito, né? Para você, você teria sucumbido naquela época. Liga de estômago. Então, quando eu sempre lembro disso aí, isso sempre me fortalece. Quando eu passo essa mensagem para a pessoa que às vezes está com um diagnóstico de câncer, que aconteceu agora na minha família, que é uma pessoa com diagnóstico, e que eu falo, essa pessoa, o rosto até ilumina, e fala, é possível. Hoje é possível. A medicina tem evoluído muito, o tratamento do câncer melhorou muito. Né? E a fé também nos ajuda, porque a base do nosso sistema imunológico são as nossas emoções, os nossos sentimentos. Os lírios do campo. O que os lírios do campo Jesus quis nos ensinar com eles? Que a verdadeira beleza nasce da confiança, não do esforço desesperado. Vocês já repararam que às vezes uma pessoa que a gente acha ela assim, aquela pessoa não é bonita, mas depois que você começa a conhecê-la, ela fica bonita?
Uma vez aconteceu isso no colégio. Entrou uma professora de inglês nova lá, e a mulher não era bonita não, pode brincadeira. Aí nós olhamos e falamos, essa mulher vai ferrar todo mundo, porque ela tem uma cara de gente que... Aí ela começou a dar aula de inglês, o que ela fez? Pegou música, começou a cantar com a gente, a falar com a gente, não sei mais o quê, e ensinar o inglês de uma maneira tão linda, uma maneira mais tranquila, e todo mundo passou a amar aquela professora. Então, pô, a gente achou que ela ia ser ferradora, porque a cara dela é de ferradora. Até uma colega falou assim, ela é a cara do Kung Fu. Na época tinha uma série do Kung Fu, que era o cara chinês, ela parecia com o Kung Fu. Aí um dia ela até falou pra mim assim, eu cheguei hoje na escola, a pessoa falou, professora, só tá a cara do Kung Fu hoje. Eu falei, nossa, lavei o cabelo. Eu fiquei assim, puxa vida, eu tô parecendo com o Kung Fu, tá parecida. Mas a gente amava a aula dela, a gente esperava pela aula dela. Então é isso. Então os livros do campo, por que eles são lindos? Eles têm raízes maravilhosas, que tiram aquilo que precisam da natureza. E as nossas raízes? Como elas estão plantadas? Estão plantadas no nosso medo, no nosso medo de comparação de umas pessoas com outras, que as pessoas pensam de mim, né? Ou será que as nossas raízes estão confiantes, estão presas na fé? O que é a fé, gente? Acreditar que podemos ser o agente modificador na sociedade. Cada um de nós, basta cada um de nós entender e praticar o Evangelho. Não é apenas, por exemplo, aquela hora da religião, né? Geralmente é no domingo, no sábado, que eu vou, sou religiosa e tal. Aí chega no dia a dia, eu vou marcar um leão por dia. Então, vamos praticar o Evangelho no dia a dia. O que é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida? Já fazer o bem? Já estar sempre disposto a fazer o bem? Então é isso. A partir do momento que a gente quer o bem do outro, que a gente proporciona a alegria do outro, a gente passa a ser pelos livros do campo. A gente floresce. Tem até um livro que fala, né? Floresça o que está plantado. Entende? Então, e lá, pelo item número 9, ele fala o seguinte: Jesus, né, diz o seguinte: não vos afadigueis pela posse do ouro. Então, primeiro, sejam os pássaros do céu e os lírios do campo. Confiem mais. Sejam livres para fazer aquilo que você gosta, sem esquecer das suas responsabilidades. Não é? E os lírios do campo? Floresçam onde está plantado. Fazer o bem. Isso nos ajuda a ser como os lírios do campo. E a posse do ouro? Existem dois tipos de ouro. O ouro que pesa e o ouro que liberta. O ouro que pesa é o ouro que a gente tem que lutar para preservar. O ouro das coisas materiais, das nossas posses materiais. Quanto mais apegados nós somos, mais sofrimento nós temos para manter tudo aquilo que temos. É o ouro que pesa. É o ouro que nos traz uma carga pesada. E o ouro que liberta? O ouro que liberta é a nossa reforma íntima. O ouro que pesa é o meu status hoje, como as pessoas me veem na sociedade,
o tanto de poder que eu tenho. E olha que qualquer tipo de poder provoca muita confusão entre os povos, quando as pessoas não têm sabedoria para lidar com o poder. Questão do poder, título, aparências. Jesus, ele não condena trabalho, nem a prosperidade, nem o esforço honesto. Ele condena a aflição, o desgaste interior, a ansiedade que nasce por tudo aquilo que a gente quer segurar e que é temporário, que nos é emprestado por nossa vida. A verdadeira riqueza é a que levamos na consciência, não nos cofres. Então, o que a gente tem que ter em mente é qual a finalidade nossa aqui na Terra. A finalidade é progredir, é a lei do progresso. E essa lei do progresso vem através do trabalho que fazemos. Tanto na sociedade, você já viu que as empresas têm aquele lance que eles colocam lá, missão, visão. Por que eles colocam aquilo para os funcionários deles? Para eles entenderem quanto que eles são importantes para a sociedade. Então, quando a gente trabalha, eu lembro que o meu orientador de mestrado falou isso para mim uma vez, o seu trabalho é muito importante. Quando você enxerga o tanto que faz diferença o seu trabalho para a sociedade, você faz ele com mais amor, com mais carinho, porque você sabe que vai modificar alguma coisa. Por que o trabalho voluntário, o trabalho da casa espírita nos ajuda muito, nos fortalece muito? Porque a gente consegue, com o trabalho voluntário, mitigar um pouco as diferenças que a sociedade cria. E vai chegar um momento na nossa sociedade que todos nós vamos estar unidos, de mãos dadas, trabalhando e cooperando. E aí não vão existir diferenças, não vai existir marginalidade. Então a mensagem maior é essa. Não gaste a vida inteira correndo atrás do que não atravessa o túnel. Vamos aprender a olhar para as coisas pequenas, os momentos pequenos, significativos que nós temos em nossa vida. O momento que temos com a família, de estarmos juntos, de reunir. Quantas famílias que não conseguem se reunir, estão brigadas por tão pouco. E muitas vezes a gente briga e depois nem sabe por que brigou, né? Eu lembro que uma vez nós brigamos com uma tia nossa lá, ficou um ano sem falar. E a gente nem sabia por que estava brigando, ficou um ano sem falar. Aí até chegava em casa e falava assim, e aí, tem algum recado? Naquela época eu tinha secretária eletrônica, né? Tem algum recado da secretária? Não, não tem não, por quê? Também, né, brigou com todo mundo, brigou com sua tia, brigou com sua filha. E a gente não conseguiu no Natal, por incrível que pareça, fomos passar o Natal juntos e reconciliamos, perdemos um ano de nossa vida. Quantas vezes a gente não perde isso na família? Eu perdi um irmão com 26 anos e a gente não brigava. Depois que eu perdi e vi o tanto que faz falta uma pessoa na nossa vida, às vezes brigar por tão pouco não vale a pena. Às vezes a gente retroceder um pouco, deixar de ter razão para conseguir conquistar o coração do outro. A gente tem que praticar mais isso. Né? Então, essa lição diz o seguinte: para nos livrarmos do apego das coisas materiais, para não nos escravizarmos pela vida, a gente
ter o nosso trabalho, ter as nossas atividades, fazer tudo com carinho, com muito amor e não escravizar demais, não ficar só focado naquilo e esquecer boa parte do nosso cotidiano, que é estar com a família, estar junto com aquelas pessoas que são importantes. Nesse final de ano, vocês falaram eu te amo para aquelas pessoas que estão do seu lado? Você já viu quando a gente fala eu te amo, a pessoa assusta? Assusta. Fala, fulano, eu te amo. Está para lá. Não, eu te amo mesmo, eu te amo. Porque o amor é a força maior que envolve o mundo. Então a gente precisa focar nisso. E ele nos diz o seguinte: o único tesouro que realmente importa é todo e qualquer ato bom, o bem que nós praticamos. Esse tesouro, ele não enferruja, ninguém rouba, ninguém, e é o único que nós vamos levar quando nos encarnarmos. Tudo que a gente aprende aqui na Terra, que a gente, tudo bem que a gente faz, além de a gente fazer o bem, a gente recebe uma energia boa de volta. Tudo isso nos possibilita, vai ser a nossa bagagem que a gente vai levar para o outro lado. Todo o bem material vai ficar para trás. Até no livro Voltei lá, você viu quantas pessoas eram pegadas, né? O nosso irmão Jacó, ele tinha feito uma promessa para os amigos dele, que quando ele desencarnasse, ele iria voltar e mandar uma mensagem dizendo o que tinha do lado de lá. Beleza, ele desencarnou. Aí tem um capítulo lá no livro que conta que ele vai lá no grupo lá do Chico Xavier, do Espírito da Prece, que era o nome lá do Chico, não me lembro. Ele vai lá para tentar comunicar e não prossegue. Aí vai até um mentor da reunião e fala assim: aqui, eu quero comunicar, eu quero dar uma mensagem. Aí ele falou assim: não, mas não é assim não, você ainda não está preparado para dar essa mensagem. Ele ficava com toda a presidente da Federação Espírita Brasileira, né? Tal. Aí fala: mas escuta aqui, mas o André Luiz, mal ele chegou no mundo espiritual, ele já veio, já colocou tudo aqui para nós, tudo, por que eu não posso fazer isso? Ele falou assim: olha, você não sabe de nada, o André Luiz levou 700 dias para poder começar a entrar em sintonia para dar a primeira comunicação. 700 dias, quase 2 anos, né? 265. Você vê que, então, ele pensou: poxa, por que eu não consigo? E, então, essa ideia que a gente tem de nós mesmos, a gente tem que estar sempre orando, vigiando, tentando fazer as coisas com mais leveza, não se escravizando, tendo tempo não só para o trabalho, quanto para a família. Isso é o mais importante. Então, a missão do Evangelho, do capítulo 25, buscar e achareis, ele nos diz isso. Se nós tivermos fé, nós vamos conseguir chegar no nosso objetivo. E qual é o nosso objetivo aqui na Terra? Evoluir, estar cada dia melhor. Ser hoje melhor do que eu era ontem, né? E amanhã melhor do que eu sou hoje. Essa é a nossa mensagem. Então, por isso, eu finalizo tudo. Vocês desculpem aí, mas